Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Eita, o que o Wilson andou bebendo? O que o Wilson andou cheirando? O que o Wilson andou vendo? Será que ele viu um OVNIs? Eita lasqueira, como assim? O mundo já acabou faz tempo? Pois é, gente. Eu vinha falando, olha, nós estamos só esquentando os motores, estamos só no começo. Agora que a coisa vai começar a apertar. Eu já vou pedir aí que você segure aí na sua cadeira, não dislike, não desinscreva do canal, beleza? Não descomente, segura firme aí que nós vamos progredir, beleza? Pois bem, como assim, Wilson? O que você tem aí para nos mostrar, tá? Nos provar essa coisa aí que realmente para nós é gritante, é algo difícil de ouvir. Como assim o mundo já acabou faz tempo? Você está aderindo a essa moda de que nós já morremos e nem sabemos disso? Não, calma, pessoal. Vamos com calma, beleza? Eu venho já pedindo para vocês ir fazendo a liçãozinha de casa, certo? Vocês fizeram, aí você aí também fez. Você não, devia ter feito. Falando aí para vocês estudarem sobre a velha aliança, sobre a nova, tá certo? Falei também sobre aquelas palavrinhas, está tudo consumado, cele o livro, não cele o livro, porque são coisas que a gente vai começar a trabalhar aqui agora, beleza? Veja bem, para eu estar falando sobre isso aqui, para eu começar a falar sobre isso aqui, eu já venho dando uns sinaizinhos, aliás, no último vídeo eu já falei que a última trombeta já tocou, tá? Isso implica então os mortos serem ressuscitados, tá certo? Você chegou a prestar atenção quando eu disse, olha, a última trombeta já tocou, porque o apóstolo Paulo disse, ante a última trombeta, certo? Seremos transformados no piscar de olhos e tal, tal, tal. Vocês prestaram atenção nisso, entendeu? Se você prestou atenção, então você já está ficando antenado de que muitas coisas já aconteceram, tá? E o mundo cristão, praticamente no seu todo, estão vivendo coisas. A organização das Testemunhas de Jeová também está incluso nisso, tá? Os adventistas, enfim, praticamente todo o mundo cristão, praticamente todos aceitam. Mas o Wilson, mas é só você que descobriu isso? Não, já tem muitas e muitas pessoas que já entenderam isso, descobriram, estão divulgando, beleza? Eu passei a entender isso já tem cerca de mais ou menos 4 para 5 anos. Eu vinha me segurando, como eu já falei, porque eu fazia parte de um sistema e eu acho muito honesto, justo, certo? Eu não estar aqui defendendo algo que eu vou começar agora a falar bem às claras, tá certo? Chegou o tempo. Mas estando então dentro de um sistema religioso, certo? Porque eu tenho que respeitar o que as pessoas acreditam, o que elas defendem, tá certo? As suas doutrinas, enfim, suas liturgias. Então, o que eu fiz? Eu me afastei, tá certo? Estou devendo uma conversa com o pastor, certo? Para não sair assim, como se... Entendeu? Como se... Como é que eu poderia usar a palavra? Enfim, sem dar nenhuma satisfação, tá certo? Ah, Wilson, mas você deve alguma satisfação? Na grande verdade, não, porque eu sou livre, tá? Eu sou livre em Cristo Jesus, assim como o meu pastor também é livre em Cristo Jesus, tá certo? Mas, enfim, por respeito ao que eles acreditam, que tem que ter todo um processo, eu vou conversar com ele, certo? Sem problema nenhum, vou falar aquilo que eu penso, tá certo? E porque até então eu acredito que o meu amado amigo pastor, tá? E muitos outros lá, eles vão entender, tá, o meu ponto de vista, vão entender a situação ao qual eu encontro. Por exemplo, eu tenho minhas filhas que estão presas aí na torre de vigia, tá? E eu faço esses vídeos também com o objetivo de que, de alguma maneira, as minhas filhas possam acordar, possam assistir esses vídeos aqui. Quem sabe, de repente, olha lá o pai falando, vamos ver o que o papai está falando, né? E de repente elas se libertam da torre. Esse também é um dos objetivos, não é o único, porque eu daria a entender aqui que eu não estou pensando em vocês, não estou preocupado com vocês, mas estou preocupado muito mais comigo em relação às minhas filhas. Mas veja bem, eu falei também o objetivo desse vídeo. Esse também inclui, então, as minhas filhas que estão presas na torre, inclui trazer um conhecimento libertador para vocês, porque eu passei a ser liberto e, por amor a vocês, o meu desejo grande, maior, é libertar vocês também, beleza?
na mente, tá certo? A libertação ocorre na mente. Depois eu vou explicar isso, tá? O que é essa libertação? O que é essa salvação? Ah, eu tenho que ser salvo. Vamos ver o que significa essa salvação. Já estou dando um toque aqui, ó. Salvação na mente, beleza? Pois bem. Então, o que acontece? Então, mais ou menos, já está indo para 5 anos que eu descobri essas coisas. Deus me presenteou. Muito obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu santo e belo nome para todo sempre. Muito obrigado. Ah, isso está enrolando. Calma. Tá? Eu preciso falar essas coisas aqui para poder entrar nesse assunto pesado aqui, certo? Então eu vou começar a falar isso aqui, não é porque eu aprendi ontem, não é porque eu li ontem algo, achei interessante, estou passando aqui. Não, já tem praticamente 5 anos que eu venho estudando isso. E, sabe, tem coisas que eu falo, não, isso é loucura e tal, eu mesmo falava isso para mim, isso é loucura, tá? E ficava buscando as outras respostas e tal, entendeu? Eu conversava muito ali com a minha discipuladora e ela... Wilson, então, porque são novidades, realmente são algo que está totalmente fora, tá, dos padrões, dos mais dos mesmos e assim por diante, tá certo? E então eu vinha me segurando, até então que eu cheguei realmente a chegar à plena conclusão, tá, de que realmente tudo isso é isso que eu vou acabar falando aqui, mas aí vou fazer uma série de outros vídeos, tá? Nós vamos trabalhar bastante sobre isso. Aliás, vai ser o nicho desse canal, vai ser o carro-chefe, tá, deste canal, falar sobre essas questões que o mundo já acabou e faz tempo. Beleza? Então é isso. Então só estou deixando bem claro que isso não é algo novo para mim, já tem quase 5 anos. Beleza? Então eu já estou, digamos assim, habilitado, Deus já me habilitou para poder estar falando sobre isso aqui. Beleza? E quem for contra a minha pessoa, contra minhas ideias, tem que tomar muito cuidado, beleza? Para não estar indo contra o próprio Criador que me levantou para esse ministério aqui. Tá certo? E nós devemos lembrar sempre daquilo que o apóstolo Paulo falou. Aliás, alguém falou o seguinte lá no passado, no tempo do apóstolo Paulo. Deixa, tá? Se for de Deus, vai permanecer. Se não for, vai extinguir. Tá certo? Então, confia em Deus. Se o que eu estiver falando aqui começar a ensinar que não for de Deus, vai minguar, certo? Vai desvanecer e assim por diante. Beleza? Estamos conversado? Pegou aí já então a pipoquinha? Pegou o Guaraná? Vamos lá para o que interessa. Porque o resto tem muita pressa. Wilson, como assim o mundo já acabou? Como assim as testemunhas de Jeová têm que parar de pregar? Olha só uma coisa. Presta bem atenção no que eu vou falar. Se as testemunhas de Jeová, tá, estivessem certas de que as boas novas têm que ser pregadas no mundo todo para depois vir o fim, elas seriam a única religião realmente de fato, não digo nem verdadeira, mas eu diria que seria a única religião que estaria fazendo a vontade de Deus. Como assim, Wilson? Mas as outras igrejas não pregam? Veja bem, Jesus, tá, ele comissionou, por exemplo, seus discípulos e enviou eles para pregarem nas aldeias, nas casas. Ele ainda falou: a casa que receber vocês agem assim, assim, as que não receberem vocês fazem assim, assado. O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele ia de cidade em aldeia, se eu não me engano, Marcos 8, enfim. Mas a Bíblia fala sobre isso, que Jesus ele ia até as pessoas. Lembra que ele foi até a Samaritana, que ele passava do outro lado do Rio Jordão, enfim. Jesus ele caminhava atrás das pessoas, tá certo? O apóstolo Paulo, ele também falou: ai de mim se eu não pregar. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse: eu não deixei de vos pregar publicamente e nas casas. É lógico que a Testemunha de Jeová acaba fazendo ali, na Bíblia da Testemunha de Jeová tem um puxadinho, tem um acréscimo, ali dizendo de casa em casa, mas as versões originais e nas casas, que o apóstolo pegava, voltando aí, já falei isso em outros vídeos, mas eu repeti de novo, porque tem gente que vai assistir esse vídeo aqui a primeira vez. Então a Bíblia fala que o apóstolo Paulo pregava nas feiras, tá certo? Nas praças, na beira de riacho, entendeu? Para os guardas, quando ele estava preso. Enfim, o apóstolo Paulo não perdia a oportunidade. E pregava também nas casas, pregava nas sinagogas. E as testemunhas de Jeová, né, são ensinadas pela torre de vigia, ali a sua empresa, de que
eles têm que pregar, não é, de casa em casa, porque o apóstolo Paulo fazia isso, Jesus fazia isso, os discípulos faziam isso e tal. Então, as outras igrejas, então, as outras religiões estariam devendo para as testemunhas de Jeová. Tá certo? Porque Jesus, eu sempre falava isso quando eu era testemunho de Jeová. Eu falei, olha, veja bem, Jesus não ficava lá, criava 4 paredes, colocava lá um microfone e ficava ali chamando as pessoas para. Não, ele ia até as pessoas. Beleza? E diga-se de passagem, é digno de nota que grandes, aliás, praticamente todas as religiões dizem o seguinte: olha, nós estamos devendo para as testemunhas de Jeová. Olha, se todos fizessem como as testemunhas de Jeová, tá certo? E as testemunhas de Jeová, por sua vez, pegam esse gancho, pegam esses dizeres e dizem assim, tá vendo? Eles não têm o Espírito Santo, porque eles não conseguem pregar de casa em casa, anos após anos, tá? Sem cessar, como nós fazemos. Então, isso faz com que cada vez mais as testemunhas de Jeová fiquem convencidas de que elas estão com a verdade, com a religião verdadeira, assim por diante. Então, as informações que eu vou trazer aqui vai jogar por terra os raciocínios das religiões que dizem que estão devedoras para as testemunhas de Jeová porque elas pregam de casa em casa, e ao mesmo tempo vai desmontar essa ideia aí, essa falácia das testemunhas de Jeová, dizer que eles são a única religião verdadeira porque eles pregam de casa em casa, porque então o fim vai chegar. Agora vocês vão entender que o fim já chegou e que vocês, testemunhas de Jeová, estão batendo de graça na porta das pessoas. Inutilmente. E repetindo, e vocês, outras religiões que dizem que estão devendo para os testemunhos de Jeová, vocês não estão devendo nada, tá certo? Porque essa questão de pregar as boas novas, ela não são para os nossos dias. Eu também já disse isso em outros vídeos. A pregação de casa não são para os nossos dias. E eu vou provar isso a partir de agora em diante, beleza? Pois bem, vamos lá. A organização das testemunhas de Jeová enche o peito para ler Mateus 24:14, beleza? E dizer, olha, nós estamos aí enquadrados, estamos aí pregando as boas novas antes que chegue o fim do mundo, beleza? Porque Mateus 24:14 diz, e estas boas novas do reino serão pregadas no mundo todo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aí eles falam, tá vendo? Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Pois bem, então Mateus 24, o que acontece o seguinte? Os discípulos haviam acabado de mostrar o templo para Jesus e dizendo, olha Senhor, que maravilha de templo, olha que estrutura, olha que monumento, olha que construção magnífica, esplendorosa, e etc e tal. Jesus responde, em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquilo então impactou os discípulos, certo? Porque eles tinham aquele templo como sendo o seu tudo, tá? O Deus, porque a presença de Deus estava ali, não é, representada através do templo. Então falar contra o templo era equivalente a falar contra o próprio Criador. Eu já também falei isso em outros vídeos, que uma das coisas que fez com que Jesus fosse morto, tá, executado, sentenciado à morte, foi essa ideia do que ele falou, que derrubaria o templo. Porque lá chegaram e falaram, ele falou que ia derrubar o templo. Que isso? Que loucura é essa? Vamos levar ele à morte, porque falou algo contra a representante de Deus aqui na terra, o templo de Jerusalém. Tá? Então veja a importância que eles tinham. Então quando Jesus falou que aquele lugar não ficaria ele pedra sobre pedra, os discípulos logicamente quiseram saber. Chegando no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram, vamos lá conversar com Jesus, tá? E se eu não me engano, acho que foi Pedro. Pedro sempre tomava a dianteira e tal, e faz a grande pergunta, né? Senhor, dize-nos, quando sucederão essas coisas? Quando que vai acontecer então essa destruição de Jerusalém, tá? E aí Jesus então começa a delinear, a falar o que aconteceria, tá? Para que os discípulos pudessem discernir que a queda de Jerusalém estava próxima, tá? Estava chegando ali a proximidade da destruição de Jerusalém. Então veja bem, uma das coisas que Jesus falou. Mas quando virem, está em Lucas 21:20, ok? Nós vamos ler, se não me engano, até o 22, mas presta atenção, por favor. Mas quando virem Jerusalém cercada por exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Então aqueles que estiverem na
Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver em Jerusalém, trate de fugir, e quem estiver fora da cidade, não tente voltar, porque aqueles dias serão os dias do juízo de Deus, em que as Escrituras, essa parte aqui é a parte que vai, é o ponto alto, em que as Escrituras serão totalmente cumpridas. Totalmente. Eu vou colocar esse texto aí para vocês lerem, tá? Então vamos lá, vamos ler devagar aqui porque eu tirei uma foto e estou passando aqui com os dedos para as letras ficar grandes para eu ler, tá? Por isso que eu estou lendo um pouquinho mais com dificuldade. Vamos de novo. Agora eu vou colocar aí para vocês lerem. Me acompanhem. Mas quando virem Jerusalém cercada por exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Então aqueles que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver em Jerusalém, trate de fugir. E quem estiver fora da cidade, não tente voltar. Porque aqueles dias serão os dias do juízo de Deus, em que as Escrituras serão parcialmente cumpridas. 50% cumpridas. 90% cumpridas. 99% cumpridas. Não? Estou lendo errado? Ah, tá. Totalmente cumpridas. Totalmente. Entendeu o que falou ali? Totalmente. Não é algo parcial. Totalmente cumprida. Wilson, mas o que você está querendo dizer com isso totalmente cumprido? Estou querendo dizer totalmente cumpridas. Tudo consumado. Certo? Mas o Wilson, então você está dizendo que tudo já se cumpriu? Opa, eu não. Lucas capítulo 20, que nós acabamos de ler, 21 e 22. Beleza? Vocês não acompanharam comigo? Tá, Wilson, estamos chocados, né? Estou aqui tendo um mini infarto. Como assim? Então mostra aí para nós, como assim tudo se cumpriu? E você vai então ter que fazer muitos vídeos explicando isso. Vou fazer, lógico. Essa vai ser a minha função, doravante. Beleza? Presta atenção. Quando Jesus então diz ali que Jerusalém seria cercada por exército, vocês sabem muito bem que Jerusalém, isso aí, nossa, nós sabemos isso eu acho que eu vi isso na 4ª série, sei lá. Enfim, seja como for, você na torre de vigia aí, você que estuda a Bíblia com o Testemunho de Jeová, você que pediu para sair, você que foi desassociado, você que foi, enfim, escorraçado da torre de vigia, vocês devem se lembrar que o exército era Roma. O exército romano cercou Jerusalém e a destruiu. Beleza? Sob o general Tito e papapá. Certo? Isso aí é uma coisa que vocês sabem de cor, salteado de frente para trás, de cima para baixo e de olhos fechados. Certo? Com mãos amarradas. Ok. Então, quando os discípulos, Jesus estava falando, quando vocês virem então a cidade cercada e tudo mais por exército, os discípulos então ficaram antenados. Certo? Então eles viram isso acontecer quando Roma chegou. Beleza? E vocês também devem saber que Roma cercou primeiro Jerusalém, depois, inesperadamente de um tempo, saiu fora. Foi aonde os discípulos, olha, vocês viram quando Jesus falou, e quando a cidade estivesse cercada. Então tivemos uma oportunidade, foi a provisão divina, então eles fugiram, né? Saíram da cidade, depois eles voltaram os exércitos romanos voltaram e cercaram Jerusalém, sitiaram ela, e ali Jerusalém veio abaixo. Beleza? E vocês também devem se lembrar ali que falou que era o juízo de Deus. Tá? Vai gravando isso aí também, porque nós vamos falar sobre essas coisinhas, essas palavras-chave em outros vídeos. O juízo de Deus veio sobre a cidade. Viria e veio. Tá. Aí Jesus, nesse Mateus capítulo 24, ele fala sobre outras coisas. Olha, quando vocês virem a figueira, vocês sabem que está perto o verão. Ou seja, Jesus foi dando várias dicas, mostrando, dando sinais para eles e ficarem antenados para que quando eles vissem esses sinais, ficarem espertos de que estava próximo o fim de Jerusalém. E aí, enfim, por fim, nós chegamos lá em Mateus 24:14, onde Jesus fala assim: e estas boas novas serão pregadas, note, no mundo inteiro, em toda a terra habitada, e então virá o fim. Mas o fim do quê? Presta atenção. O que os discípulos acabaram de perguntar para Jesus? Dize-nos quando sucederão essas coisas, qual vai ser o final dessas coisas, quando será o fim dessas coisas, quando será o fim de Jerusalém.
Então, quando Jesus fala, Mateus 24:14, e essas boas novas então serão pregadas no mundo todo, então virá o fim, está dentro desse contexto, certo? Desse diálogo, desse bate-papo com Jesus referente ao fim de Jerusalém. Tá? Mas, no entanto, a Torre de Vigia e praticamente todas as religiões pegam essa passagem e traz para os nossos dias, tá? E aplica e tenta aplicar nos nossos dias e não dá certo. Não dá certo e não dá certo. Por que não dá certo? Porque não dá certo. Quantos anos você já está aí servindo a Deus e escutando o fim está chegando, o fim do mundo está chegando, Jesus está voltando, o fim está chegando. Os seus pais que passaram de herança para vocês essas crenças também falavam a mesma coisa. E eles já se foram, muitos dos seus pais já se foram. Muitos dos pais de vocês já se foram. Também o fim está chegando, o fim está chegando. Ah, aconteceu uma tragédia ali, o fim está chegando. Aconteceu não sei o que lá, o fim está chegando. Ah, uma epidemia, o fim está chegando. Ah, não sei o que, não está chegando. E seus pais foram, muitos dos seus pais foram e o fim não chegou. E os pais dos seus pais, que já foram, também. Os pais dos pais dos seus pais. E os pais dos 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 seus pais também falavam a mesma coisa e nada chegou. Mas mas nós estamos muito próximos. Todos eles falavam que nós estávamos próximos. Essa questão do fim do mundo, presta atenção, é igual aquela placa de fiado só amanhã. Você vai chegar no comércio lá e a placa vai estar dizendo fiado só amanhã. Você vai amanhã, depois de amanhã vai estar escrito só amanhã. E você nunca vai comprar fiado porque o fiado é só amanhã, a placa não muda. Entendeu o que eu quero dizer? Então ali aquela placa não dá brecha nenhuma para que você compre fiado. Porque quando você chegar lá no outro dia, fiado só amanhã, depois de amanhã, fiado só amanhã, daqui a um ano você vai chegar lá e vai estar escrito fiado só amanhã. Essa questão do fim do mundo é a mesma coisa. O Wilson, mas você está louco, Wilson. Não, eu vou mostrar na Bíblia. Certo? Que isso não é loucura, não. Eu sei que vai surgir muitas perguntas, como também surgiu na minha cabeça. Não é novidade essas perguntas na sua cabeça, porque já veio na minha. Ah, mas o mundo já acabou, e aí depois, e agora para daqui para frente? Tal. Calma, se segura, vamos chegar lá, beleza? Por enquanto, vamos uma vez de cada coisa, para não ter um infarto, desse mini infarto virar um infarto total, beleza? Desculpa aí. Pois bem, então veja bem, vou mostrar agora o que é aquele mundo que Jesus estava se referindo. E essas boas novas serão pregadas então em todo o mundo, em toda a terra habitada, e então virá o fim. Beleza? Vamos lá? Presta atenção. A palavra que é usada ali, a palavra grega usada ali é oikoumene. Eu vou escrever aqui, ó. Vê aí. Oikoumene. E essas boas novas serão pregadas em toda a terra habitada, tá? No mundo todo, oikoumene. E então virá o fim. Beleza? Beleza, segura aí. Agora, veja bem, o apóstolo Paulo, também vou colocar aí, o apóstolo Paulo disse o seguinte, e as boas novas já foram pregadas em todo o mundo. O apóstolo Paulo disse, tá? Por quê? Quando o apóstolo Paulo ele começa o seu ministério, os discípulos já estavam pregando, tá? E por que Jesus ele fala que as boas novas seriam pregadas em toda a terra habitada? Preste atenção. Porque as pessoas daquela época de Jesus precisavam ser avisadas do quê? Da destruição de Jerusalém. Jesus não acabou de falar que quando vocês virem o exército e tal, sabeis que a destruição da cidade está próxima e os que estiverem dentro dela devem sair? Então veja bem, os discípulos estavam com a incumbência, Jesus estava dando a incumbência para os discípulos pregarem as boas novas, boas notícias de que Jerusalém seria destruída. Tá? A representante da lei seria destruída. Então os discípulos estavam incumbidos, Jesus já estava treinando a eles. Lembra que Jesus mandou os 12, depois mandou 70 e tudo mais. Jesus já estava treinando os discípulos para que eles pudessem então empenhar uma pregação mundial daquela época, o mundo daquela época, e não o mundo todo da atualidade. Entendeu? Não é para os nossos tempos, eu já falei e vou repetir, a pregação das boas novas não são para os nossos tempos. Era para aquele tempo, era para aquele mundo judaico. Entendeu? Vocês devem se lembrar também que quando Jesus é ressuscitado, os discípulos chegam para ele
Está escrito isso lá em Atos. E diz o seguinte: Senhor, é nesse tempo que restabelece o reino a Israel? É nesse tempo que o Senhor vai tirar Israel, tá? Jerusalém e tudo mais das mãos dos romanos? Jesus disse: não, não é para essa época, tá? Mas as boas novas devem ser pregadas. Então, os discípulos, Jesus estava acordando a mente deles de que vocês não lembram que eu treinei vocês para pregarem? Vocês não lembram que eu falei que quando vocês virem a cidade cercada, Jerusalém, que era para fugir, vocês então têm uma obra para pregar. Vocês têm que avisar as outras pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo ele é comissionado por Deus para ser ali o ministro das boas novas para as pessoas das nações, o evangelho já estava sendo pregado há muito tempo pelos discípulos, há muitos anos pelos discípulos. Tá certo? E o apóstolo Paulo então engrossa esse exército, tá? E também começa então a pregar. E você vai notar, eu vou fazer vídeos aqui mostrando que o apóstolo Paulo falava assim, vira e mexe o apóstolo Paulo usava o termo, está breve, está muito próximo, ou seja, a destruição de Jerusalém. E o apóstolo Paulo então, ele usa a mesma palavra grega, oikomene, para dizer que o evangelho já havia sido pregado em toda a criação debaixo do céu, daquele mundo, do mundo judaico. Então, veja bem, vocês que ficam aí dizendo que o fim do mundo vai chegar, porque Jesus falou que as boas novas deveriam ser pregadas no mundo todo, então, para depois vir o fim. Jesus também disse: essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, e eis que estou convosco todos os dias, até a terminação, a consumação dos séculos, ou algumas versões dizem até o fim de todas as coisas, enfim. E muitos pegam isso, todos pegam, né, quando eu digo todos, com exceção de bem poucos, mas esses bem poucos em relação à grande multidão que acredita nessas coisas são praticamente ínfimo e tal. Tá certo? E eu também estou aí entrando nessa fileira dos que defendem a Bíblia, as Escrituras, como as Escrituras são, e não fantasiada, beleza? Então, o apóstolo Paulo, vamos fazer agora a diferenciação de oikomene, que Jesus usou lá, e essas boas novas serão pregadas no mundo todo, então virá o fim, oikomene. O apóstolo Paulo também disse aí, olha aí, lê aí, tá vendo o que o apóstolo Paulo está dizendo aí? E essas as boas novas já foram pregadas no mundo todo, oikomene. Agora, quando se fala que o mundo todo tem que ser pregado, as pessoas falam que o mundo da atualidade, enfim, todo o globo, tá? Que as pessoas usam esse termo aí, globo, a palavra que é usada não é oikomene, é cosmos, tá? Referindo-se ao quê? Ao universo. Quer ver? Leia aí. Olha aí, ó. Quando o apóstolo Paulo fala aí sobre... Eu vou ler aqui, ó. O Deus que fez, note, o mundo, cosmos, e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Certo? Cosmos. Então vocês viram aí? Mas, poxa vida, as boas novas têm que ser pregadas. Nós pregamos as boas novas há tantos anos, achando que o mundo... Tá? Que as boas novas deveriam ser pregadas em todo o mundo, em toda a terra habitada. Não, ela já tinha sido pregada na época do apóstolo Paulo, em referência à destruição de Jerusalém. Certo? E vocês viram ali, Jesus falando, para que se cumpra todas as escrituras. Então Jerusalém seria destruída para que se cumprisse as escrituras integralmente. Integralmente. Sem passar uma vírgula. Tá certo? Então, por agora em diante, eu vou mostrar para vocês, entendeu? Que as escrituras já se cumpriram, já está tudo consumado, ok? Não tem mais nada para se cumprir. Wilson, meu Deus, o que é isso? Então devemos descartar as escrituras, a escritura não vale mais nada, virou o quê, Wilson? Um jornal velho? Não, calma, presta atenção. Você já deve ter ouvido eu falar que eu amo as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, sem tirar e nem pôr, tá? E veja, por mais que seja loucura que eu estou falando aqui, que agora vai parecer loucura,
Eu sou uma pessoa que defende as Escrituras integralmente. Eu não acredito que as Escrituras esteja faltando algo dela. Por mais que você tente provar por A mais B que as Escrituras foi isso, aquilo outro, eu acredito na essência que as Escrituras foram preservadas pelo Deus Todo-Poderoso. Veja bem, ou eu acredito que Deus é todo-poderoso e zela pela sua palavra conforme ele diz que zela, ou então eu não acredito. Certo? Então, vocês vejam bem, o que é mais fácil para Deus? Preservar a sua palavra, as Escrituras, ou manter um sol brilhando lá no céu por centenas e centenas de anos, milhares de anos? O sol não é algo tremendo? Certo? E Deus não mantém ele lá funcionando há milhares de anos? O que seria mais fácil para Deus? Com certeza, preservar suas Escrituras. Entendeu? Em outras palavras, o que eu quero dizer é que para Deus preservar suas Escrituras, a sua palavra, é um café pequeno para ele, em relação ao universo, que está funcionando aí há milhares e milhares de anos. Para Deus, é um café pequeno preservar as suas Escrituras, em relação a ele conhecer cada cabeça com seus trilhões e sei lá quantos trilhões de neurônios. Deus conhecer bilhões e bilhões de pessoas, as suas necessidades, os seus medos, os seus anseios, as suas dúvidas. Cuidar de toda a terra habitada, com toda a sua criação de animais, insetos, enfim, a lista aqui é infindável. E Deus cuidar de todas as coisas, tendo controle absoluto de todas as coisas. Agora, nós pensarmos que as Escrituras, de alguma maneira, o ser humano, comedor de arroz e feijão, um inseto, por assim dizer, em comparação não dá nem para se comparar. Não dá nem para se comparar um inseto com a grandeza de Deus. Tá? Fazendo uma comparação do ser humano para com Deus. Enfim, é absolutamente insignificante. E nós ficarmos duvidosos de que Deus ele tem essa capacidade de preservar as Escrituras. Ah, mas o Wilson, uns dizem isso, outros dizem aquilo outro e tal. Não. O erro não é das Escrituras. E eu vou mostrar, e eu já estou mostrando que o erro não é das Escrituras. O erro é das interpretações. Mas tem tantas pessoas inteligentes, estudiosas e tal. Nós vemos aí pessoas com canais gigantescos, pastores, doutores e tudo mais. E aí, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês já devem ter lido isso muitas vezes na Bíblia. Deus ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Isso é poder de Deus. Aí tá mais uma prova aí de que Deus zelou da sua palavra, a Bíblia. E zela por ela. É nós vermos, por exemplo, Deus levantando pessoas que diante de catedráticos, filósofos, doutores da lei e tudo mais, Deus levanta pessoas simples para falar dessas coisas aqui grandiosas. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente. Lá na nação de Israel, Deus usava pessoas lá, pastores de ovelhas, riscadores de figos, agricultores, para confundir reis e sacerdotes e juízes. Beleza? Os grandes do passado. Lê lá no Velho Testamento quantas pessoas Deus usou, simples, e que confundiram as pessoas poderosas. Moisés, um camponês, ele foi lá perante Faraó, um poderoso da época, a nação de primeiro mundo, daquele mundo habitado daquela época, e confrontou com palavras de sabedoria, porque Deus o colocava na sua boca. Na época de Jesus, vocês devem se lembrar, Pedro, um pescador, que quando se levantou e pregou ali, mais de 3.000 pessoas se converteram. E pessoas grandes aos olhos das pessoas. E se dobraram ante a pregação do apóstolo Pedro, porque Deus estava o capacitando.
O apóstolo Paulo foi levado, bem, Wilson, mas o apóstolo Paulo falava vários idiomas, mas foi levado diante do rei Agripa. Só que o apóstolo Paulo, ele mesmo disse que ele não usava de sabedoria humana, ele não usava de raciocínio, de filosofia, de ideias humanas. Ele ia através do poder de Deus. Então eu estou aqui, a mesma coisa, me colocando diante do poder de Deus para falar sobre essas coisas. E eu vou mostrar dentro da Bíblia para vocês que todas as escrituras já se cumpriram. Mas não, como eu disse, vocês não devem jogar a Bíblia fora. A Bíblia é a palavra de Deus, é linda e maravilhosa. E aliás, quando vocês começarem a entender realmente as escrituras, que é o meu objetivo, é o meu propósito, é o que Deus tem me levantado para fazer isso, para vocês entenderem de fato as escrituras, vocês vão passar a amá-la muito mais. Vocês vão passá-la a admirar muito mais, como eu passei a admirar mais ainda as escrituras. Eu já admirava, tá? Eu já me dobrava diante da sua imensa sabedoria. Eu já me curvava diante disso. Por quê? Eu sou uma pessoa que já estudei muito sobre física, tá? Como eu já disse, física aplicada, física quântica, física clássica e muitas outras coisas que eu já estudei sobre saúde natural. Tudo que vocês imaginarem em relação ao corpo humano, de saúde e tudo mais, eu já estudei sobre isso. Entendeu? Eu sou uma pessoa autodidata. Eu tenho prazer em estudar. Eu sou amante do estudo. Eu não sou uma pessoa que estudava para poder então ter um canudo, para poder então... Não, é coisa inata que Deus colocou dentro do meu coração. De gostar de estudar. De ficar horas e horas e horas tentando desdobrar algo. E quando eu me deparei... mas o Wilson, vai vir pessoas dizer aqui, você se tornou um preterista. Eu já falei, eu não sou a favor de bandeira, não gosto de bandeiras. Entendeu? Que você é calvinista, que você é preterista, que você é universalista, que você é, enfim, vários istas aí. Eu não gosto disso. Dê a palavra que vocês quiserem. O que eu vou mostrar aqui dentro das escrituras, tá, é que tudo já está consumado. E vocês vão, como eu disse, pegar a Bíblia e vão ler a Bíblia agora com outro olhar, com outros olhos. Para a mente agora fazer puf e dizer, nossa, louvado e glorificado seja o nosso Deus. Vocês vão ser o canal da liberdade, vai trazer liberdade. O objetivo desse canal é trazer libertação. Se o Filho de Deus, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendeu? Livre aqui, ó. Livre aqui dentro. Eu vou fazer um vídeo mostrando que a salvação é aqui, ó. Quando você... porque como já disseram, nós já sabemos disso, que aqui, ó, dentro, se não funcionar bem, meu filho, você pode ter o corpo lindo que for. Eu conheci pessoas lindas, desenhadas assim, ó, perfeitas, mas que a cabeça não funcionava direito e toda aquela beleza foi pro ralo. Entendeu? E o contrário é verdadeiro. Tem pessoas que você olha, você diz, meu Deus, que pessoa feia, digamos, para os padrões, mas é uma pessoa mente brilhante. Tá certo? Vocês devem se lembrar de muitos. Nelson Ned, por exemplo, pesquisa sobre ele. Mente brilhante. Entendeu? Bom, então, vocês viram então aí, certo? Para que se cumprisse todas as escrituras, para que se cumprisse tudo aquilo que os profetas falavam, porque os profetas apontavam para a destruição de Jerusalém. Jerusalém, eu já falei, vou repetir várias vezes aqui, era um marco. Era algo impressionante, não somente em questão monumental, física, mas na questão da espiritualidade, na questão do significado de que ela tinha para os judeus. Algo realmente imensurável. Porque foi dada até mesmo a sua planta pelo próprio Deus, o Criador do universo. E então, um templo centenário, muitos séculos de existência estava ali, agora prestes a cair. E os profetas então apontavam as suas profecias, Deus falando para os profetas, olha, fale contra Jerusalém, ela vai cair, vai chegar dias, e tal, vai vir o julgamento, vai vir
Uma grande tribulação, qual nunca aconteceu e nunca vai acontecer novamente. Já estou dando spoiler aqui dos próximos vídeos, que vou falar sobre isso também, sobre a grande tribulação, que muitos ficam, a grande tribulação está chegando, porque o anticristo está chegando. Esquece, esquece. Essa espera de um milagre, o milagre que eu estou querendo dizer, essas esperas, essas expectativas aí que nunca chegam, vocês vão perceber, vocês vão falar, puxa vida, quer dizer que todo esse tempo... Beleza? Muito obrigado então. Dê o seu like, eu já vejo que muitas pessoas aí estão assistindo meus vídeos, estão esquecendo de dar seu like. Vamos lá. Pega seu dedinho aí, ó. Tá vendo aí escrito aí, ó? Inscrição, tem alguns que tá em inglês, né? Subscrição, subscrito. Clica aí em cima aí, beleza? Se inscreve no canal. Dê o seu like, compartilha, comente, beleza? E se você que é ex-testemunho de Jeová aí, maneira aí na maneira que vocês vêm aqui, vocês vêm com uma brutalidade, tá? Com uma arrogância. Pare de ficar imitando aí o líder de vocês, beleza? Tem um aí que, olha, eu me seguro para ser o mais educado possível, mas eu sou feito de carne e sangue, tá? Já falei logo que eu chamo ele de hipócrita. Porque uma pessoa mal educada que quer a resposta das coisas, não sabe pedir por favor, tá certo? Aqui não é a casa da Maria Joana não, meu filho, que você vem aqui e você vem dar ordem aqui não. Tá? Você está acostumado a receber ordem lá dos seus patrões lá, dos seus carrascos, e aí vocês vêm querer dar uma de corpo governante aqui? Aqui não. Beleza? Então, primeiro, para você estar... Eu já falei, não tem problema você assistir meus vídeos. Você que é testemunho de Jeová, não tem problema nenhum você vir aqui e assistir meus vídeos educadamente. Eu trato vocês com educação, por que vocês vão tratar eu com mal educação? Beleza? Então eu já falei, assiste. Quer comentar? Fica à vontade também, pode comentar, não tem problema. Eu não vou ficar aqui falando, você está sendo infiel lá, a sua torre de vigia, que eles não querem que vocês fiquem se associando com nós, apóstatas. Tá? Apóstolo da torre de vigia, como eu já disse aqui várias vezes, e não de Deus. Eu não vou, já falei que eu não vou ficar aqui falando isso. Mas às vezes vocês obrigam, tem alguns de vocês que obrigam a gente a falar isso, igual esse tal de Homero aí. Certo? Eu fui falar aí pra ele, falei, se você quer vir aqui se associar com apóstolos, dá baixa lá na sua carteira lá de escravo lá. Certo? Chega lá pra torre de vigia e fala assim, olha, eu não quero mais ser escravo aqui não, dá baixa aqui na minha carteira, porque eu preciso ficar lá me associando com os apóstolos. Então, deixa de ser hipócrita. Seja fiel ao que você acredita. Se você acredita que lá é a verdade, então seja fiel à sua verdade. Entendeu? Não venha ficar passando vergonha aqui no público, não. Pelo amor de Deus. Entendeu? Paciência tem limite. Tá certo? Mas aí, mais uma vez, muito obrigado e um ótimo dia, um ótimo domingo para nós todos. E vamos aí, vamos tocar o barco. Olha, comente você, Ana Paula, né? Ana Paula, por favor, Ana Paula, fique aqui conosco, entendeu? Wilson, mas tá difícil. Mas não tá impossível, não é impossível, porque tudo que vocês passarem pela cabeça de vocês já passou pela minha. Fica tranquilo. Entendeu? Se eu tô aqui agora feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha, é porque é libertador. Entendeu? Vocês vão sentir isso também que eu sinto. Ok? Muito obrigado. Ótimo dia.